Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que nos acompanham por meio do programa Cristo Reina, através da TV ao Sol. Esse programa que é parte do propósito da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios de evangelizar e também de catequizar os paroquianos e os demais irmãos. Então, nós desejamos a todos a graça e a paz e esperamos que aquilo que vai ser feito, o trabalho, a catequese que hoje vai ser realizada, seja para a edificação na fé daqueles que nos acompanham por meio deste programa. O nosso objetivo hoje vai ser precisamente o de refletir sobre o sacramento da confirmação. Então nós esperamos sinceramente poder contribuir com conhecimento, com crescimento da fé, na fé, por meio desta catequese sobre o sacramento da confirmação. Nós queremos inicialmente dar as boas-vindas ao nosso irmão Alain, que é um dos nossos colaboradores do programa Cristo Reina. Desejar bom dia Alain, e seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Frei, Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV ao Sol, no nosso programa Cristo Reina. Como bem o senhor falou, daremos início aqui ao nossa catequese, utilizando sempre do catecismo, sobre os sacramentos, onde o senhor bem falou sobre a confirmação, a crisma, Então, penso que nós poderíamos começar a nossa catequese lendo o texto do catecismo. Assim, o nosso objetivo é, de certa forma, não apenas dar uma versão nossa, mas fazer com que aquele que nos acompanha conheça o texto do catecismo, assim, desse modo, incentivar tanto o uso do catecismo como o uso da Sagrada Escritura, sobretudo o uso da Sagrada Escritura, porque a Bíblia deve ser escutada na liturgia, mas deve ser também estudada, deve ser objeto de nossa reflexão. A gente acredita que nosso cristianismo tanto mais forte será, quanto mais estudarmos, conhecermos, porque de fato ninguém ama aquilo que não conhece. Então, partindo desse jargão assim, mais ou menos, que pertence ao senso comum, mas que de fato é algo, uma afirmação verdadeira. O conhecimento ele é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Então vamos começar aí do Catecismo da Igreja, o artigo 1285. Lá no artigo 2º, ele começa dando início ao sacramento da confirmação. Ele vem dizer: juntamente com o batismo e a Eucaristia, o sacramento da confirmação constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã, cuja unidade deve ser salvaguardada. Bom, acho que aqui é a primeira coisa a ser dita, o sacramento da confirmação, ou crisma, como a gente costuma chamar, mais comumente, este sacramento pertence àquela tríade, Nós sabemos que são 7 os sacramentos da Igreja, instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, seja por um ato formal, ou seja pela sua prática evangelizadora, ou da própria realidade de fé que brota do Cristo. Então, existe entre os 7 sacramentos, aqueles 3 sacramentos são chamados de sacramentos da iniciação cristã. Não, os 3 sacramentos, o batismo, crisma e a Eucaristia. Por meio desses sacramentos, aquele que foi evangelizado, ou que será, enfim, ele é iniciado, ele é colocado no mistério do Cristo, aquela preposição a vida em Cristo. Essa vida em Cristo, ela é efetivada, primeiramente pela fé na palavra proclamada, crendo, mas por meio dos sacramentos. É curioso que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando Pedro faz a sua primeira pregação, o seu auditório questiona: o que devemos fazer? Então ele diz: arrependei-vos e deixai-vos batizar em nome de Jesus. Isto é,
aqueles que escutam a palavra, escutam a mensagem e desejam, quer dizer, que essa realidade proclamada se torne uma realidade em suas vidas, o que eles devem fazer? Então, a primeira coisa é receber o sacramento. Inicialmente, o sacramento do batismo, né? O batismo, porque por meio desses sacramentos, o fiel é iniciado, quer dizer, é lançado naquele mistério que ele ouviu pela palavra, não é? Aquele mistério, ele se torna participante do mistério. E dentro desses 3 sacramentos que nos fazem, que conformam a nossa vida a Cristo, uma vida em Cristo, existe exatamente o sacramento do crisma, juntamente com o batismo e a Eucaristia. Então, assim, o elemento importante aqui que eu gostaria de sublinhar é que este sacramento, o sacramento da confirmação, como é o termo utilizado aqui no catecismo, o sacramento da confirmação, ele faz parte dos sacramentos da iniciação cristã, né? De modo que, por exemplo, na antiguidade, nós teremos ocasião talvez de refletir melhor sobre isso, os que iam ser batizados, né, eles recebiam o batismo, eram confirmados e participavam da Eucaristia numa mesma solenidade, na vigília pascal, né? Então esse sacramento faz parte dessa tríade, né, desses 3 ritos, 3 sinais deixados pelo Senhor para que nós possamos participar do mistério da sua morte e ressurreição. Da iniciação cristã, né? Já dizendo, toda a consumação. Ele continua, né? Com efeito, pelo sacramento da confirmação... ele diz, por isso, é preciso explicar aos fiéis que a recepção deste sacramento é necessária à consumação da graça batismal. Bom, aqui tem alguma coisa que pastoralmente é importante sublinhar. Para o povo, de um modo geral, existe uma grande preocupação, graças a Deus, não é? De batizar as crianças, ou os adultos procuram o santo batismo, né? Em nossa paróquia é muito comum o batismo ou batismos, né? Já teve vigílias que eu já batizei mais de 7 pessoas aqui em Catolé do Rocha. Porém, é preciso dizer, e aí aqui está um limite, é que aqueles que procuram o sacramento da confirmação não são tantos. Quer dizer, as pessoas se preocupam com o batismo, sim, claro, aqui não existe nenhuma dúvida da importância, da relevância, graças a Deus, porém, assim, descuidam por demais do sacramento da confirmação. Então, aqui nós temos um problema, eu diria, pastoral, pelo menos na realidade na qual nos encontramos. Há uma preocupação com o batismo, viva Deus, porém um descuido. É muito comum a gente pergunta nas entrevistas, por exemplo, de casamento, sobre os sacramentos, se a pessoa já foi totalmente iniciada, isto é, se já recebeu a Eucaristia e o sacramento da confirmação, porém, o que acontece é que o comum é que a pessoa, o batismo sim, quase unanimidade, mas os outros sacramentos da iniciação cristã, sobretudo o da confirmação, está sendo negligenciado ou descuidado. Então, assim, o número dos que não receberam esse sacramento é muito grande. E não existe, assim, aquela consciência da importância, da necessidade deste sacramento. Então, a gente precisaria, e aqui o Catecismo vai dizer exatamente isso, que é importante e é preciso explicar aos fiéis, é preciso conscientizar os fiéis da necessidade da recepção desse sacramento. Por quê? Para consumar a graça batismal. Então, aquela obra realizada, iniciada com o santo batismo, ela precisa ser completada
consumada, plenificada com a graça do sacramento da confirmação. Então, assim, eu acho que talvez um dos desafios desta nossa conversa aqui seja exatamente ajudar aos fiéis a entender, pelo menos minimamente, a relevância, a necessidade, a importância de ser confirmado na fé. Bem como o senhor disse, que já outros programas aqui o senhor já tinha falado, que o ápice desse nosso itinerário seria a mesa da Eucaristia, onde seria precedido com iniciação pelo batismo. Nesse meio termo deveria sim vir a confirmação para se chegar à mesa da Eucaristia, ou não tem essa necessidade? Bom, existe aí uma reflexão teológica, porque a ordem, poderíamos dizer, a ordem lógica seria o batismo, a confirmação e a Eucaristia, né? Existe toda uma reflexão. Porém, a prática pastoral, vamos dizer assim, da igreja tem sido um pouco diferente, e aí existe toda uma reflexão teológica que aqui não seria o caso de enfrentá-la, até porque penso que precisaríamos de fato aprofundar por demais, né? Como o nosso encontro é catequético, neste momento basta saber que existe aqui uma questão a ser resolvida, né? Então, na prática pastoral, se fez o seguinte itinerário. Na idade do entendimento, né, que a pessoa consegue discernir minimamente a distinção entre um pão comum e o corpo de Cristo, então a criança pode receber a Eucaristia. Porém, se raciocinou no sentido de que a confirmação seria com a maturidade, quando a pessoa estivesse não apenas em condições de discernir um pão consagrado do pão comum, mas tivesse condições de realizar aquilo que é próprio deste sacramento, que é a missão, não é? A gente poderia dizer assim, a missão e a defesa da fé. Porque por meio deste sacramento, pela graça que esse sacramento comunica, o cristão tem condições espirituais, no sentido que recebeu uma graça para isso, não é? Não sei se vai ter condições intelectuais ou mesmo condições, maturidade psicológica, mas a graça sacramental ele recebeu para tanto anunciar, testemunhar e até defender a fé que professa. Então, se raciocinou no sentido de que, quando se chegasse a uma certa maturidade, a pessoa tomaria mais aquela consciência e receberia o sacramento para este fim. Então, se supõe que já na idade da adolescência, iniciando a juventude, seria o momento ideal para se receber. Então, assim, se distribuiu esses sacramentos que na igreja primitiva se recebia numa única noite, se distribuiu esses sacramentos ao longo do desenvolvimento físico, humano e até psicológico, né? Então, quando na infância, na primeira infância, o quanto antes se recebe o batismo, com um pouco de discernimento se recebe a Santa Eucaristia, e na idade da maturidade, quando já se tem um crescimento, né, se sai da infância, se teria condições de receber o sacramento da confirmação, a fim de poder não apenas ser cristão, mas testemunhar a fé cristã. A gente diria aqui que esse sacramento tem um quê de missionariedade, né? Porque está ligado de modo especial ao dom do Espírito Santo. E o catecismo ele continua, né? Acho que ele fecha o que o senhor acabou de dizer, ele diz, né? Com efeito, pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos de força especial do Espírito Santo e assim mais estritamente obrigados à fé que, como verdadeiras testemunhas de Cristo,
devem difundir e defender tanto por palavras como por obras. Bom, em outras palavras, pelo dom do Espírito Santo, você recebe uma graça especial para, né, para defender a fé, em outras palavras, para testemunhar a fé. E claro, aqui esse testemunho pela vida, a santidade de vida, a santidade que vem, acima de tudo, da graça do Espírito Santificador, e também por um crescimento intelectual, capacidade de argumentar, de defender, porque entende melhor a própria fé. Está numa fase de crescimento, inclusive intelectual, então de poder argumentar, de poder comunicar, de poder falar da própria fé, de dar as razões da fé. Em outros termos, esse sacramento vem para nos ajudar, não apenas para sermos cristãos, embora não é que ser cristão seja pouca coisa, entenda bem o que eu estou dizendo, mas para sermos cristãos qualificados, né? Cristãos que têm condições, pela graça que recebeu, de testemunhar a fé e de explicar para outros a fé, dar as razões, como disse o apóstolo Pedro em uma das suas cartas, dar as razões da sua fé, né? Então, assim, esse seria o objetivo, o ideal, embora nem que sempre nós conseguimos atingir a essa maturidade no nosso trabalho catequético, né? Porém, o objetivo, a meta, continua lá, para que nós possamos até avaliar o nosso objetivo, né? O nosso trabalho, né? Enfim, eu penso que aqui está um entendimento maior e melhor do lugar deste sacramento, né? Esse sacramento deve ser entendido, só frisando, como parte do processo de iniciação cristã, né? Iniciação, de modo que, eu gostaria de frisar aqui, sublinhar, quem não recebeu esse sacramento, ainda lhe falta alguma coisa. Então é preciso dizer isso, porque as pessoas precisam saber, sobretudo quem leva a sério a sua fé, quem de fato, quem não leva, quem não tem fé, paciência, o que nós estamos dizendo não é que vai ter nenhum significado, né? Porque vamos dizer assim, é como na tecnologia, para você captar um sinal de um rádio, você precisa estar sintonizado, né? Tem um receptor sintonizado. Um receptor sintonizado, né? O que nos torna receptores dessa palavra e capazes, aptos para entender a necessidade, a importância daquilo que eu estou falando é a fé. Se a pessoa não tem fé, não é que nós podemos despertar, nós podemos pela pregação ajudar, mas aí de fato uma resposta daquele que escuta, né? E também um dom, sobretudo, né? na fé. Então nós podemos agora, eu penso que nesse momento nós iríamos ou devemos começar aqui uma reflexão sobre a fundamentação bíblica deste sacramento, né? E só dividindo sistematicamente, o nosso objetivo é ver as raízes deste sacramento no Antigo Testamento, na realidade de Jesus e na prática da igreja. Até os dias de hoje, né? Na igreja na igreja do Novo Testamento, a igreja apostólica, podemos assim dizer. Então, podemos continuar com a leitura, o número 1286. Catecismo aí no número 1286, ele vem dizer... O tópico 1, né, ele fala a confirmação na economia da salvação. Ele inicia: no Antigo Testamento, os profetas anunciaram que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias esperado, em vista de sua missão salvífica. A descida do Espírito Santo sobre Jesus por ocasião de seu batismo por João Batista foi o sinal de que era ele quem devia vir, que ele era o Messias, o Filho de Deus. Concebido do Espírito Santo, toda a sua vida e toda a sua missão se realizam em uma comunhão total com o mesmo Espírito que o Pai lhe dá sem medida. Bom, então a primeira coisa que precisa ser dita aqui é que, para a gente entender
este sacramento, e aí o catecismo, realmente, o texto nos ajuda muito pela sua sistematicidade. A primeira coisa que precisamos entender é exatamente que a promessa, porque quando a gente pega a Bíblia, a gente poderia dividi-la em 3 partes, né? O Antigo Testamento, a promessa, o Evangelho, o cumprimento da promessa, e os atos, né? O tempo da igreja, como a proclamação, o anúncio de que aquilo que foi prometido no Antigo Testamento, Deus realizou em Jesus. Tá bom. Então vamos só entender um pouco em que consiste essa promessa. Bom, o Antigo Testamento e os profetas falavam da vinda do Messias, o Mexia. Se falava da vinda do Messias. E um dos sinais de que porque se vem um Messias, nós precisamos identificar quem é esse Messias. A gente precisa saber, porque podem vir muitos. De fato, a Bíblia diz, muitos virão em meu nome. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou discernir ou fazer a distinção entre joio e trigo? O que eu vou discernir do Messias do falso Messias, podemos assim pensar, né? Porque vieram muitos se passando por Messias, né? Messias é uma palavra hebraica, né? Sim, Messias, a palavra Messias quer dizer ungido, é um termo hebraico, e que é sinônimo da palavra Cristo, né? Christos, que é grego. Então, Cristo, Messias, são sinônimos. A distinção entre Messias e Cristo é que Messias é um termo hebraico e Cristo é um termo grego. Mas o significado, seja de Messias ou de Cristo, é ungido, né? Aquele que recebeu a unção. Bom, então aquele que seria ungido, até o termo que seria o Cristo esperado, aquele que Israel esperava, um dos sinais que identificaria, se não o mais importante, é que o Messias seria exatamente aquele sobre quem viria o Espírito Santo. Bom, é óbvio que o Espírito Santo já tinha vindo sobre muitos homens, até aqueles que fizeram essa profecia foram movidos pelo Espírito Santo, né? Mas uma das marcas do Messias é que o Espírito Santo viria e permaneceria sobre o Messias. Então, aqui está um elemento de distinção. Esse seria o sinal que identificaria quem seria o Messias. De fato, se você pega as Escrituras, lá em Isaías, no capítulo 11, versos 1 e seguintes, diz assim: um santo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele pousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor de Deus. No temor do Senhor estará a sua inspiração. Então, aqui nós temos a profecia de que aquele que sairia do tronco de Jessé, sobre ele repousará, né, o Espírito Santo, né? Então, a profecia indicava exatamente que o Messias seria revestido do Espírito. Não apenas esta, né? Nós poderíamos citar várias, mas aqui convém elencar as mais importantes. Nós citamos Isaías 11, queremos citar também Isaías no capítulo 61, 1 e seguintes, que diz exatamente o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Olha aí, o Espírito está, a unção, o derramamento do óleo, era o sinal da unção. Aliás, era o sinal de que o Espírito estava sobre a pessoa, de que o Espírito teria sido derramado. E ele diz, me enviou para anunciar a boa nova aos pobres,
a curar os quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a libertação aos que são presos, a proclamar um ano aceitável ao Senhor e um dia de vingança do nosso Deus. Então, amados ouvintes e caro Alain, aqui está a profecia. O dado curioso, isso aqui que é interessante, é que o ministério de Jesus, a gente pega, por exemplo, o Evangelho de São Marcos, né? Se você pega o Evangelho de São Marcos, que segundo alguns estudiosos é o mais antigo, uma das primeiras coisas que relata exatamente é o batismo de Jesus. Já no capítulo 1, de São Marcos, nós temos o batismo. E o que é o batismo? O batismo, você vai entender exatamente o que foi que aconteceu no batismo. Diz lá o texto de Marcos 1:10, se você puder ler. Enquanto saía da água, viu o céu aberto e o Espírito descendo sobre ele como uma pomba. Ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho querido, o meu predileto. Bom, veja, aí se diz exatamente que veio o Espírito Santo e sobre Jesus, a unção, quer dizer, a importância da unção, porque aqui indicava, era um sinal visível, vamos dizer assim, de que ele era o Messias. A importância dessa imagem. Podemos pegar também aí o texto de Lucas, no capítulo 3, que também nos relata sobre o batismo de Jesus. O batismo de Jesus. E isso aí é exatamente importante. É no capítulo 3, versos 21. Pode ler? Pode sim. Enquanto todo o povo se batizava, também Jesus se batizou. E enquanto orava, o céu se abriu. Desceu sobre ele o Espírito Santo em figura corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz do céu. Bom, mais uma vez nós vemos aí a história do batismo e a unção. Veja como esse é um dado que é unânime nos evangelhos, é exatamente o mistério da unção. A gente poderia pegar também aí o texto de Mateus, também no capítulo 3, versos 13, que eu acho que é importante termos isso aí presente. No Mateus 13:16, acho que é importante para... Não, 3:16, desculpe. Mateus 3:16. Ele diz, Jesus foi batizado, saiu da água e logo o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus que descia como uma pomba e pousava sobre ele. Ouviu-se uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho querido, o meu predileto. Bom, veja, mais uma vez a gente vê aí esse relato do batismo e sempre nas mesmas condições, a necessidade daquele dado sobre o batismo, a unção. A gente chama esse episódio, biblicamente, é o episódio da unção de Jesus. Ele é de fundamental importância, veja que ele é atestado por todos os evangelhos. Basta recordar, por exemplo, eu sempre lembro desse dado exegético, que nem todos os evangelhos recordam, por exemplo, o nascimento de Jesus, a anunciação, mas todos os evangelhos fazem menção à unção de Jesus, não é? Ao batismo e, consequentemente, à unção. Veja, um dado curioso que assim corrobora aquilo que nós dissemos inicialmente é o Evangelho de São João. Se você puder procurar aí o Evangelho de João, no capítulo 1, e o versículos 31. João, no capítulo 1, versículo 31. Então, podemos ler aí. Ele diz: Embora eu não o conhecesse, vim batizar com água para que se manifeste a Israel. João deu esse testemunho. Contemplei o Espírito descendo do céu como pomba e pousando sobre ele.
eu não o conhecia, mas quem me enviou a batizar me havia dito: aquele sobre o qual vires descer o Espírito e pousar, é o que haverá de batizar com o Espírito Santo. Bom, aqui o texto, eu penso que o texto da Bíblia de Jerusalém é melhor dizer, aquele que vires o Espírito descer e permanecer. Bom, o dado distintivo, o elemento, o divisor de águas aqui, bom, claro, o Espírito Santo veio sobre os profetas que profetizaram esse acontecimento eram movidos pelo Espírito Santo, mas o elemento vamos dizer assim, de diferenciação é exatamente no fato de que sobre Jesus o Espírito Santo veio e permaneceu. Então, aqui está o dado fundamental. O Espírito Santo veio e permaneceu. A importância aqui, basilar, está no fato de que essa era a promessa. Quem é o Messias? Aquele sobre o qual virá o Espírito e vai permanecer. Então, João Batista, aqui o Evangelho não narra propriamente o batismo, mas nos dá até o sentido, porque dá o testemunho de João, né? Jesus é o Cristo. Por quê? Porque sobre ele veio o Espírito Santo, ele viu o Espírito Santo descer e o Espírito Santo permanecer, não é? O Espírito é a unção. Bom, aqui caberia uma reflexão sobre o mistério da unção. Existe um livro maravilhoso do padre Raniero Cantalamessa, que fala sobre o mistério da unção de Jesus, que é um mistério cuja riqueza está sendo redescoberta, né? Então, é algo assim muito importante. Alguns tentam a minimizar, porque de fato Jesus é Filho de Deus, é Deus com Deus, é de natureza divina, mas a reflexão que se desenvolveu nos últimos tempos é de que essa unção tem uma importância, que não foi um teatro, é a unção da humanidade de Jesus e tem um valor e uma importância fundamental. Bom, então o dado fundamental aqui que nós queremos desenvolver é que o Espírito Santo, o Messias, e aí o catecismo vai colocar isso, era aquele que viria o Espírito Santo. Mas o dado também importante que a gente vai ver, e aí a leitura seguinte, é que não apenas o Messias seria revestido do Espírito Santo, mas também toda a comunidade messiânica, né? A promessa veterotestamentária é no sentido de que também a comunidade messiânica receberia o Espírito Santo, né? Seria revestida do Espírito Santo. O interessante é que quando eram os profetas, o Espírito Santo, né, vinha até eles, mas também, logo após, ter dado a profecia, ele saía, né? Mas com Cristo ele permanece e agora vai até, né, se... Exatamente porque ele é o Cristo, né? Esse é o elemento de distinção. Imagine Sansão, Sansão que era revestido, juiz, era revestido do Espírito, porém não permanecia, né? Tanto é que Sansão acabou entre os filisteus, né? Teve um destino um pouco trágico, exatamente em função disso. Mas é bem recordado, frisado, acho que está bem esclarecido. Agora, o outro dado é sobre o fato de que não apenas o Messias receberia o Espírito, mas que a comunidade messiânica receberia esse Espírito, né? Se você pudesse aí, só para ganharmos um pouco de tempo, abrir o Evangelho de João no capítulo 3, versos 34, né? 3:34. Eu penso que essa citação ela é significativa. Ele diz: o enviado de Deus fala das coisas divinas, pois Deus não dá o Espírito racionado. O Pai ama o Filho e põe tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem vida eterna. Bom, você está lendo a Bíblia do Peregrino. Do Peregrino. Pronto. Mas eu acho que aqui a citação na Bíblia de Jerusalém nos ajuda melhor. Diz assim: com efeito, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus,
pois ele aqui se afirma de modo positivo. Aí diz o que Deus não faz, aqui diz o que Deus faz, né? Então, pois ele dá o Espírito sem medida. Bom, é claro, quem é que pode dar o Espírito sem medida? Senão aquele que tem o Espírito sem medida. Quer dizer, aquele que dá o Espírito, vamos dizer assim, em abundância. Não é numa medida, numa conta, num algo ali, mas é a abundância do Espírito. Esse aqui é uma das marcas dos tempos messiânicos. O sinal de que o Messias veio, porque só o Messias pode dar o Espírito àqueles que o seguem em abundância. Então, a necessidade do Espírito, da economia do Espírito. Veja, há uma outra citação que fala, que profetiza sobre esse tempo messiânico, sobre esse tempo de graça, exatamente de Ezequiel, o profeta Ezequiel, que nos diz lá em capítulo 36, versículo 25: porei no vosso íntimo meu espírito, e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos, as minhas normas e as pratiqueis. Aqui a promessa do derramamento do Espírito. E se a gente voltar um pouquinho, acho que a citação ainda fica um pouco melhor. Diz assim, no versículo 25, diz: borrifarei a água sobre vós e ficareis puros. Sim, purificar-vos-eis de todas as vossas imundícies, dos vossos ídolos. Dar-vos-eis um coração novo, porei no vosso íntimo o espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então, a promessa de que Deus daria o Espírito, infundiria o Espírito nos corações, e aí é a nova aliança, a aliança do Espírito, não na lei, porque aqui há uma, vamos dizer assim, um paralelismo antitético. Enquanto que na lei de Moisés, a lei foi colocada em tábuas de pedra, não é? Algo extrínseco, aqui a lei é colocada no coração do homem. E isso se vem pelo Espírito, quer dizer, você pratica a lei não por algo exterior que lhe coage a viver daquele modo, mas pela ação do Espírito no seu coração. Não é? É muito bonita essa promessa, e isso só pode acontecer, claro, na economia, isto é, quando o Messias vier, porque só ele pode dar esse Espírito. Né? O Espírito vem sobre toda a comunidade. Eu gostaria só de recordar também a profecia do profeta Joel. Né? A profecia vai nos dizer, e essa profecia é importante, que ele diz: eu derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Exatamente no capítulo, acho que se não falha a memória, no capítulo 3, né, diz assim, versos 2: derramarei sobre os escravos e sobre as escravas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. No versículo 3 diz: derramarei meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Né? Então, é a profecia. Então, essa profecia de que o Espírito teria sido derramado, ou seria derramado sobre a comunidade, aconteceu nos tempos messiânicos. Ou seja, e aqui está uma coisa importante. Quando foi que isso começou, o ponto de partida de tudo isso? Aí você vai pegar as Sagradas Escrituras, o Evangelho de João. Eu penso que está muito claro isso. O Evangelho de João, no capítulo 20, no capítulo 20, versos 21 e seguintes. Ele diz: Jesus repetiu: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Dito isso, soprou sobre eles
e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados ficarão perdoados, a quem o mantiverdes ficarão mantidos. Bom, aqui nós estamos dizendo de modo sistemático. O Messias é aquele que recebe o Espírito em plenitude. Aquele que recebeu o Espírito dará o Espírito à comunidade, realizaria esse derramamento do Espírito, esse dom do Espírito para a vida nova, para a vida, para praticar a lei de Deus. E isso começou quando? Para Jesus no batismo, mas para a comunidade messiânica isso acontece exatamente quando? Na Páscoa. Você observa que esse texto que nós estamos falando é de quê? Da ressurreição, né? Logo após, no domingo da ressurreição. No domingo da ressurreição, então o Senhor aparece aos apóstolos e sopra sobre eles. Então, esse derramamento do Espírito é um acontecimento, nós poderíamos dizer assim, pascal. Está ligado à Páscoa de Jesus. Isso aqui que é importante a gente sublinhar. Mas não só a Páscoa, né? Nós temos Atos dos Apóstolos, que seria o momento por excelência do dom do Espírito. Se você pega Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ali no capítulo 2, o que é que nós vemos? Não é? O milagre de Pentecostes, né? O Espírito Santo. Talvez fosse conveniente ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 1 e seguintes. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. De repente veio do céu um ruído, como de vento de furacão, que encheu toda a casa onde se alojavam. Apareceram línguas como de fogo, repartidas e pousadas sobre cada um deles. Encheram-se todos do Espírito Santo e começaram a falar línguas estrangeiras, conforme o Espírito lhes permitia e expressasse. Bom, aqui está o fato de que o derramamento do Espírito é um acontecimento ao mesmo tempo pascal e pentecostal. Né? O dom do Espírito nos vem pela Páscoa, mas sobretudo em Pentecostes. Né? Até porque sem a Páscoa, o próprio Jesus disse, é preciso que eu vá para que vos mande o outro Paráclito. O Evangelho de João nos diz isso com muita clareza. O Pentecostes, o derramamento do Espírito, é algo que está enraizado na Páscoa. Sem a Páscoa, sem que aquele que é cheio do Espírito não vá ao Pai, ele não pode enviar o Espírito Santo sobre a comunidade. Então, o próprio Jesus, assim, aquele evento da Páscoa, a citação de João 20, ilustra bem que o derramamento do Espírito, até porque é algo ligado à morte e ressurreição do Senhor, né? Brota da Páscoa de Jesus. Nós não podemos esquecer que todas as ações salvíficas são trinitárias. Como foi que Jesus veio ao mundo? O Filho de Deus foi o Pai que o enviou, de que modo? No Espírito Santo. Agora é o Pai que envia o Filho, aliás, envia o Espírito por meio de Cristo, né, por meio do Senhor. Então está aqui, sempre lembrando que as ações são trinitárias, essa é a nossa fé. A nossa fé é uma fé trinitária, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Né? Bom, dito isso, aqui eu acho que penso que está mais ou menos claro para nós. Nós podemos ver essa realidade na prática da igreja. Talvez fosse conveniente ler aí o texto de Atos 8, de 15 a 17. Atos 8, de 15 a 17. Né? 8, 15 a 17. Ele diz: eles desceram e rezaram para que recebessem o Espírito Santo, pois ainda não havia descido sobre ninguém,
só estavam batizados no nome do Senhor Jesus. Impuseram-lhes as mãos e receberam o Espírito Santo. Bom, aqui nós temos um elemento da prática da igreja apostólica. Exatamente o quê? Que existia o batismo, tá certo? Existia o batismo, mas ao lado do batismo existia um gesto que era o da imposição das mãos, que comunicava o Espírito Santo. Quer dizer, em outras palavras, que completava a obra iniciada com o batismo, né? Na prática da igreja apostólica está uma coisa ligada à outra, né? Aquilo que nós dizíamos, porque o sacramento da confirmação está relacionado exatamente ao mistério da unção, ao mistério de Pentecostes, ao mistério dessa confirmação, desse gesto de confirmação, de unção, que era comum na igreja apostólica. A gente vê que eles tinham sido batizados, mas ainda não tinham recebido a imposição das mãos e aquela efusão do Espírito, né? Em outras palavras, a graça batismal ainda não havia sido consumada, o selo da fé ainda não tinha sido dado, que seria exatamente com essa efusão do Espírito, né? Então, aqui pela prática, você observa que eles tinham sido batizados, mas ainda faltava alguma coisa. Aqui a gente pode dizer, lendo o texto bíblico, que está claro que o batismo é condição sine qua non para a vida na graça, mas é preciso dizer também que ao lado do batismo existe essa imposição das mãos, que é a comunicação do dom do Espírito Santo, porque essa aqui é a dimensão essencial do sacramento da confirmação, né? Podemos citar um outro texto bíblico, antes da gente encerrar a nossa reflexão, Atos 19, 5 a 6. Atos capítulo 19, versículo de 5 a 6. Ao ouvir isso, batizaram-se invocando o nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram 12 homens. Bom, então você veja aí que eles receberam o batismo, tá certo? Receberam o batismo. Paulo está pregando em Éfeso. Ele está pregando e ali ele realiza esse batismo, da necessidade do batismo, mas ao lado do batismo ele tem o gesto da imposição das mãos, né? A imposição das mãos, e aí a ação do Espírito se efetua visivelmente, não é? Porque eles começam a ter os... Porque veja bem que essa imposição das mãos e os dom é algo que se realiza em função dos carismas, do serviço à comunidade. Veja que eles começam a profetizar. Então a profecia é um carisma que se recebe em função da comunidade, é um serviço. Então observe que esse gesto, esse sacramento, é aquilo que nós dizíamos antes, né? A confirmação está em função do serviço à edificação da igreja, um serviço na igreja, para o crescimento da igreja. É o testemunho, seja por palavras, seja pela própria vida. Então esses dois aspectos, né? O testemunho enquanto vida, uma palavra encarnada, mas também enquanto uma dimensão de evangelização, de edificação da igreja. Então veja que esse sacramento está ligado aos carismas. Eu penso que reforçar a necessidade do sacramento da confirmação está muito relacionado também a um aspecto que a igreja tem sublinhado muito, a necessidade da missão. O cristão precisa ser um cristão qualificado, né? Ele é, antes de tudo, um missionário. É alguém que vive o Evangelho, prega o Evangelho e também anuncia e, de certa forma,
colabora com o crescimento da igreja. E apenas para encerrar, eu penso que na nossa fundamentação bíblica, o texto de Hebreus, capítulo 6, versos 2. Hebreus 6, versos 2, e diz exatamente o quê? Começando do versículo 1, diz assim: por isso, deixando de lado o ensinamento elementar a respeito de Cristo, elevemo-nos a uma perfeição adulta, sem ter que voltar aos artigos fundamentais. Quais são os artigos fundamentais? O arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, a doutrina sobre os batismos e a imposição das mãos. Então veja, a questão do batismo, ao lado a imposição das mãos, né? Que é exatamente a dimensão da confirmação, né? O batismo é o ponto de partida, mas não basta ficar no ponto de partida, é a porta de entrada, mas um crescimento na fé supõe a imposição das mãos para que você possa, pela graça do Espírito Santo, estar apto para a missão, para o testemunho da fé. Então aqui a gente vê um pouco a fundamentação bíblica. É claro que ao lado da imposição das mãos, como gesto, a gente lembra também a dimensão da imposição das mãos, e que também a esse gesto foi anexado, vamos dizer assim, se acrescentou também o gesto da unção, que hoje é um elemento muito significativo na celebração da confirmação, a unção, tá certo? Então, assim, aqui a gente recorda, claro que essa unção está ligada sempre àquele texto de Isaías 61, não é? O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque Ele me ungiu. Então, vendo esse sentido, se associou ao gesto da unção. E também é importante porque lembra que o que é um cristão, não é? É um seguidor de Cristo, né? Mais do que um seguidor de Cristo, é aquele que recebeu a mesma unção de Cristo, não é? Lembra que quando nós explicávamos aqui, a questão da... Quem era o Cristo é aquele que receberia a unção. Mas não só ele receberia, mas a comunidade receberia. Então, a comunidade, os cristãos são aqueles que receberam a mesma unção de Cristo, isto é, receberam o Espírito Santo, não é? Então, é um aspecto que a gente precisa sempre lembrar. O que é um cristão? Aquele que recebeu a unção de Cristo. Então, assim, é claro que se alguém ainda não recebeu o sacramento, não é? Aí o que é que tá? É um cristão. Bom, é cristão, não resta dúvida. Porém, ainda falta o selo, né? O selo é porque cristão é aquele que recebeu a unção, a mesma unção de Cristo, né? O que eu disse, né? É um seguidor de Cristo, mas ainda falta ser ungido, né? Exatamente, ainda não completou a obra. Então, assim, a gente espera que essa reflexão possa nos ajudar nesse crescimento, né? A gente espera que essa catequese possa ter ajudado aos irmãos, né? Nós queríamos mandar aqui uma saudação àqueles que estão nos acompanhando pela internet nesse momento, de modo especial Núbia Silvia, né, que está nos acompanhando, o nosso irmão Cirilo e Letice, que também estão nos acompanhando, Edileuza Luzia, né, que está também acompanhando a nossa transmissão, Tamires Alves, Maria das Graças. Então, a todos esses nossos irmãos que estão nos acompanhando, nossa saudação, e esperamos encontrar a todos, Alan. Não sei se você já está se preparando amanhã para o Catolé Fé, tá certo? Está tudo programado já, né, para não ver a hora quando for amanhã, né, às 5 horas, né, concentração. Lá no posto fiscal, né? No posto fiscal, estaremos lá participando. E você vai com a camisa do Catolé Fé, sim. A camiseta do Catolé Fé, que poderão adquirir lá ao lado da Secretaria Paroquial amanhã pela manhã. Pela manhã, né? Os que encomendaram podem buscar, e mais que aqueles que não encomendaram, ainda tem como... Bom, a gente pediu algumas camisetas a mais, né? Então, se chegar cedo, é provável que consiga alguma. Se chegar um pouco tarde, a gente não tem muito o que fazer, né?
Então, assim, a gente esperamos que essa catequese, sempre baseada, em primeiro lugar, na Sagrada Escritura. Vocês viram que todo o nosso estudo foi da Bíblia, mas a Sagrada Escritura não explicada pela nossa cabeça, mas pela catequese, pelos 2000 anos de história da Igreja Católica, a Igreja Una Santa Católica e Apostólica, a Igreja do Senhor. Então, a gente sempre trabalhando o catecismo da Igreja, né? Nosso estudo aqui tem o texto do catecismo como base, tá certo? Então, obrigado pela participação, obrigado aqui à TV Ao Sol, a você, Alain, e a todos que nos acompanharam nesse programa. Esperamos ter edificado com essas palavras, com este ensinamento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.